Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos falar sobre as transmutações artificiais, beleza? Sobre essas reações nucleares artificiais. O que acontece, gente? De onde que surgiu? Qual que é o berço aí, né? A origem dessas reações? Surgiu, gente, aí o primeiro experimento aí falando sobre essas transmutações, surgiu em 1919 por Rutherford. Nossa, professor, mas de novo esse cara, ele já não fez lá o modelo atômico, já não estava bom para ele só fazer lá o modelo atômico e ir embora e nunca mais ser falado? Não, né, gente, né? Aqui nós estamos falando de um contexto histórico e é principalmente devido às reações nucleares, né? Devido ao fenômeno da radioatividade que deu origem ao modelo atômico de Rutherford. Então não tem como falar de radioatividade sem falar de Rutherford, porque foi o berço, né? A radioatividade é o berço, foi da onde surgiu o modelo atômico dele, certo? Com experimentos envolvendo partículas alfa, que a gente estudou nessa playlist inteira, praticamente falando sobre ela aí em alguns pontos. Então, radioatividade é o berço do modelo atômico de Rutherford. Beleza, professor, mas o que Rutherford fez aí nesse experimento em 1919? Aqui, gente, eu tenho um sistema fechado, beleza? Aqui é um sisteminha fechado. E o que Rutherford fez? Ele pegou um emissor de partículas alfa, beleza? Quem? O polônio, ok? Então, aqui dentro, o polônio é um emissor de partículas alfa. Então, tá emitindo alfa para tudo que é lado aqui, beleza? O que aconteceu? Ele colocou esse emissor, o polônio, emissor de partículas alfa, dentro de um recipiente que tinha só gás nitrogênio. Beleza? Só gás nitrogênio. Depois de algumas semanas, ele foi, né, fazer ali, acompanhar o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa. E ele percebeu que depois de algumas semanas, havia presença de gás oxigênio dentro desse sistema. Beleza? Ele verificou a presença de oxigênio dentro desse sistema. Beleza? Nossa, professor, mas como que aconteceu isso? Só porque eu coloquei um polônio dentro ali do nitrogênio, começou a ter a aparição de oxigênio, do elemento oxigênio dentro do sistema? Sim, né? Então a gente percebe aqui o que aconteceu, o que será que aconteceu, o que esse polônio, essas partículas alfa fizeram com esse nitrogênio? Olha só, essas partículas alfa, esses camaradinhas aqui, elas foram emitidas do polônio e elas bombardearam o núcleo do nitrogênio, né? Presente aí no gás nitrogênio. O que acontece? Quando essas partículas alfa bombardearam com alta velocidade esse núcleo de nitrogênio, primeiro surgiu uma estrutura aqui instável, beleza? Aqui ficou um núcleo instável, beleza? Que ainda estava, vamos dizer assim, formado meio que na obrigação, porque foi atacado algo nele, beleza? Então aqui, ó, a partícula alfa atacou o núcleo de nitrogênio e deixou ele instável, num formato meio instável. O que acontece? Tudo que é instável vai tentar arremessar coisas para fora para tentar ficar mais estável, beleza? Então aqui, ó, esse núcleo instável pegou e arremessou um próton para fora, beleza? E aí se tornou, quando ele arremessou esse próton para fora para buscar estabilidade, ele se tornou um núcleo de oxigênio, beleza? Então aqui, ó, essas quatro partículas alfa, essa partícula alfa com 4 de massa e 2 números atômicos atingiu o núcleo de nitrogênio 1417, deixou ele instável e para buscar instabilidade ele arremessou um próton para fora e aí ficou um núcleo de oxigênio. Professor, coloque isso daqui numa equação nuclear porque tá difícil entender como é que tá esse negócio. Olha só, então o nitrogênio 14,7 foi bombardeado por uma partícula alfa, beleza? Então isso daqui, gente, esse alfa antes da seta, olha só, esse alfa aqui antes da seta significa que ele foi bombardeado nesse sistema. Bombardeado.
Bombardeado. Então, ele atingiu esse núcleo de nitrogênio. O que aconteceu? Formou um núcleo de oxigênio, 8,17, e mais um próton aí, né? Massa 1 e próton é 1 embaixo também. Beleza? Então, tá aqui a equação nuclear que mostra essa reação artificial. Olha só. Aqui nós temos, vamos ver se está certinho o balanceamento de massa e de cargas nucleares. Olha só, em cima 14, alfa 14. Então a massa que eu tenho antes é 14 mais 4. Depois eu tenho 17 mais uma carga, que é a carga do próton. Então 17 mais 1. Então, respeitou o balanceamento de massa? Respeitou, né? Então, aqui, ó. 18 de massa antes, 18 de massa depois. Tá certinho o balanço de massa aqui. Beleza? Então, olha só, gente. Vamos tentar entender o que aconteceu. Então, aqui, nós fomos bombardeados, né? O nitrogênio foi bombardeado por essa emissão alfa e se transformou em oxigênio. E esse oxigênio jogou para fora um próton para estabilizar. Beleza? Vamos ver se as cargas nucleares estão certas também, ó. 7, 2, 7 prótons mais 2 prótons, igual a 8 prótons mais 1 próton no lado de fora. Então, 8 prótons mais 1. Perceba que também, ó, são 9 prótons envolvidos antes e depois. Então, tá equilibrado a massa nesse sistema. Beleza? Então, gente, isso é uma reação de transmutação artificial. Eu bombardear um núcleo, certo? Que nem tem tendência a ser radioativo, tá bom? Mas um núcleo que vai se tornar, né? Vai sofrer uma transmutação. Porque aqui, ó, o núcleo de nitrogênio não era radioativo, mas quando eu bombardeei ele, ele ficou instável e arremessou para fora um próton. Beleza? Então, tipo assim, teve que emitir na força da obrigação, aqui no caso, né? Então, gente, uma transmutação artificial, eu utilizo de bombardeamento de partículas em um núcleo, beleza? E normalmente essas partículas vão estar nesse lado aqui antes da seta, as partículas que vão ser utilizadas para o bombardeamento, beleza? Então, gente, essa aqui foi vamos dizer assim, foi uma das reações principais que encabeçou aí as transmutações sintéticas, as transmutações artificiais. A partir dessas transmutações, pôde, por exemplo, se descobrir a partícula do nêutron, certo? Foi por meio de transmutação artificial que foi descoberto o nêutron também, beleza? Bom, gente, vamos analisar no próximo quadro, para fechar essa videoaula, alguns exemplos de transmutação artificial, ok? Que partículas eu utilizo, principais aí que eu utilizo para fazer esses bombardeamentos, certo? Esses arremessos, né? Chocar uma partícula na outra. Olha só, eu posso fazer, né? Uma das principais é com emissão alfa, ok? Como eu fiz ali no caso do polônio, que era a nossa fonte de emissão alfa, que atingiu, né, essas partículas alfa atingiram o núcleo de nitrogênio. Então, as reações de transmutação envolvendo o bombardeamento de alfa são bastante comuns. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu utilizei alfa, né, para bombardear, né, para atingir um núcleo de alumínio. Beleza? Então, aqui, ó, se transformou em silício. E esse silício teve que fazer uma emissão aí para ficar estável de um próton para fora. Se você perceber, ó, as massas antes e as massas depois estão totalmente equilibradas, né? Olha só, 27 mais 4 dá 31. 30 mais 1, 31. Então, as massas estão equilibradas, beleza? Aqui, ó, 13 mais 4, 15. 14 mais 1, 15 também. Então, respeitando o balanceamento de massa e de cargas nucleares, beleza? Aqui, gente, reações que envolvem prótons, tá? O bombardeamento utilizando prótons. Então, eu pego lá um núcleo e boto ele num acelerador de partículas e bombardeio, né, colido nele um próton. Então, aqui, ó, o próton antes da setinha aqui, ó, indicando que ele está bombardeando esse núcleo aqui. Então, quando esse
próton bombardeia esse núcleo de fósforo, esse núcleo de fósforo vira um núcleo de enxofre, beleza? Então aqui, ó, 31 mais 1 dá uma massa de 32 antes. 31 mais 1 também 32, respeitando o balanceamento de massa. Aqui de prótons, né, de cargas nucleares, 15 mais 1, 16. E aqui os 16, né, nêutron não tem número atômico, né, não tem, ele é próton, né, não é próton, né, ele é um nêutron, então 0 no número de baixo para ele. Então perceba que tem um balanceamento de 16 antes, 16 depois. Então está equilibrado aqui as cargas nucleares. E também, gente, as reações que envolvem bombardeamento de nêutrons, beleza? Então aqui, ó, eu pego um nêutron e bombardeio ele num núcleo de alumínio, certo? Igual esse mesmo alumínio aqui de cima, ó. Então, se eu pegar uma alfa, ele vai produzir silício, né? Se eu bombardear um nêutron, ele vai formar magnésio nesse bombardeamento, ok? Então, aqui, ó, 27 mais 1, 28 de massa. 27 mais 1, 28 de massa também. Aqui, ó, 13, né? Nêutron não é próton, né? Então, 0. 13 antes, 12 mais 1, 13 depois, respeitando o balanceamento das partículas nucleares, né? Bom, gente, então você perceba que quando essas partículas estiverem antes dessa setinha aqui, ó, antes da minha transformação, significam que elas estão sendo bombardeadas naqueles núcleos aqui, beleza? Elas estão bombardeando esses núcleos aqui. E as partículas que vêm depois é o resultado, né? São as emissões que esses núcleos instáveis vão ter que fazer para ter estabilidade. Então, elas são arremessadas, beleza? Então, gente, toda vez que vocês verem uma partícula alfa, um nêutron, um próton, tudo antes da setinha, pode ter certeza, você está diante de uma reação de transmutação artificial. Ele está sendo bombardeado. Beleza? Bombardeado nesse núcleo. E quando você vê essas partículas depois, é porque elas foram jogadas, beleza? Jogadas para fora, tranquilo? Foram arremessadas justamente para buscar estabilidade. E sempre respeitando as cargas, a balanço de massa e o balanço das cargas nucleares, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido as reações de transmutação artificial e nós vamos seguir aí para a nossa próxima videoaula. Então,